Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de aquecimento do TCC para Engenharia. Para quem não sabe, lá no dia 2 de fevereiro eu vou dar uma aula que vai ser exclusiva, online e gratuita, para quem está cursando Engenharia e precisa entregar o TCC aí nos próximos meses. Lá na aula do dia 2 eu quero mostrar para você o que você precisa para fazer um TCC que eu digo que é exemplar, né? Aquele TCC que tem uma qualidade acima da média, sem neura, ou seja, sem você ter que se matar para desenvolver o seu trabalho, né? Perder noites de sono, gastar o seu fim de semana e que ele seja entregue dentro do prazo, né? Muitas vezes quando a gente fala aí todas essas qualidades, essas habilidades, parece que elas são contrastantes, né? Que não dá para fazer um TCC que seja muito bom, sem gastar muito tempo por isso, né? Mas eu estou aqui para mostrar para você que é possível sim, se obviamente a gente tiver as ferramentas, o conhecimento certo, né? A gente estiver indo na direção certa. Tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Isaac, eu sou doutor em Engenharia Elétrica, dou aula no ensino superior, dou aula aí em disciplinas de elétrica e TCC também. E o tema dessa aula aqui que eu separei para hoje é o que eu precisei fazer para conseguir focar e escrever o meu TCC em engenharia, né? A gente sabe aí que o TCC ele é um trabalho que é um trabalho considerado chato, né? A maioria das pessoas elas não gostam de fazer o TCC. Eu vou fazer o meu... Eu tô numa festa, por exemplo, tô lá no churrasco da família. Eu vou embora porque agora eu preciso fazer o meu TCC e eu falo isso com alegria, né? Obviamente que não é algo muito comum, né? A não ser que você tenha muita aptidão para isso, mas fazer o TCC é algo que a gente faz aí mais por obrigação, porque a gente tem que fazer. Os alunos eles enxergam o TCC como um obstáculo, é o que separa ele, né, de segurar o canudo lá no final da graduação, de você se formar. Mas aqui a gente vai falar do foco, né? O foco principalmente na escrita, que é você sentar na frente do computador, né, de uma folha em branco e conseguir desenvolver as suas ideias, né? Então, qual que é a importância de você ter foco na hora de você escrever, assim como para outras habilidades na sua vida, mas na escrita, né, a gente precisa, obviamente, colocar as nossas ideias no papel. A gente precisa transformar o que a gente está pensando, né, em palavras aí escritas. E se a gente não faz isso com foco, né, a gente acaba tendo retrabalho. Depois você vai revisar o seu trabalho, por exemplo, você vai ter que corrigir um monte de coisa, você vai gastar mais tempo. Coisa que você poderia fazer em 1 hora, por exemplo, você leva 2 horas para fazer e acaba perdendo a qualidade. Então o foco, né, durante a escrita do trabalho, ela é importante e a gente precisa desenvolver isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que o foco, a gente nasce com foco, ou a gente aprende, né, a ter foco, mas na verdade o foco ele é uma habilidade que a gente desenvolve, a gente pratica. Tá? Então, para a gente começar, vamos tentar definir aqui o que é o foco, né, quando a gente precisa fazer alguma atividade aí que exige a nossa atenção. Então, quando a gente pensa em foco, né, é algo muito intuitivo. A gente utiliza essa palavra, por exemplo, né, muitas vezes a gente ouve falar de foco, a gente fala de foco, né, mas quando a gente precisa definir foco, talvez a gente utilize aí muitas frases, né, que a gente não consegue definir muito bem. Então você vai falar, por exemplo, foco é você fazer isso, é você fazer aquilo, é agir dessa forma, e assim por diante, né? Então eu gosto sempre de uma definição que eu acho uma definição simples, que até foge um pouco desse senso comum, né, que foi utilizada e foi dita pelo Steve Jobs, né, em que ele resume aí todas essas ideias de foco até de uma maneira contra-intuitiva, né? Então ele diz o seguinte, que foco é você dizer não, né? Foco é você dizer não, né? Não para quê, né? Não para quê. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um livro muito famoso chamado Essencialismo, né? Se vocês até nunca ouviram falar, eu até recomendo que vocês deem uma olhada, né? Que leiam esse livro, porque é um livro que, quando eu li, né, ele transformou realmente a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver as coisas. Então, toda vez que eu preciso fazer alguma coisa importante, por exemplo, eu lembro de uma das ilustrações, uma das imagens que eu vi lá naquele livro, né? E eu quero passar isso daí para você também, que talvez, né, você consiga absorver essa ideia e isso daí com certeza vai ajudar você na hora que você precisar escrever o seu TCC, tá joia? Então ele faz uma imagem mais ou menos assim, deixa eu reproduzir aqui. Vamos ver se dá para ver, Então a letra E,
né? E uma seta aqui para frente. Então, é como se fosse, com todo o contexto que ele explica naquele livro, né, esse E seria a sua energia. Né? Então, a gente tem uma quantidade limitada de energia, e a energia nessa ilustração, nessa imagem, ela está focada em uma direção. Né? E logo ao lado, ele mostra uma outra imagem, que é mais ou menos assim, ó. Né? Então, a mesma energia, a gente que é da engenharia, né, se a gente fizer a soma aqui do módulo de cada um desses vetores, né, dá exatamente o tamanho do outro ali, só para a gente ter uma ideia. Né? Ou seja, a mesma energia ela está dispersa em várias direções. Né? E o que isso quer dizer? Quando a gente foca a nossa energia, ou você pode entender isso como a nossa atenção, né, em uma direção apenas, a gente consegue, obviamente, chegar mais longe. Né? Ao contrário da gente focar, da gente dispersar essa energia em várias direções. Então eu, por exemplo, né, eu tenho um objetivo de vida, e muitas vezes eu recebo aí propostas, né, opções, aí ouço falar em outras coisas. Né? Então o foco, né, o segredo aí, a chave da coisa, tá você em dizer não, em você enxergar o que é importante na minha vida. Então eu preciso me formar? Preciso fazer o TCC? Obrigado, mas eu preciso, é obrigatório, né? Então eu preciso colocar minha atenção, colocar minha energia focado nessa direção, para eu conseguir chegar mais longe, atingir esse objetivo, produzir um trabalho com melhor qualidade e, obviamente, em menos tempo. Então tem até uma historinha que eu gosto de comentar, né? Que é a história do pato. Né? Então o pato, ele é o animal pato. Né? O pato ele anda, né? Ele anda, o pato corre. O pato ele nada? O pato nada também. O pato voa? Sim, o pato voa. Né? O pato bota ovo? Sim, o pato bota ovo. Né? O pato dá carne? Existe carne de pato, né, para consumo? Sim, existe carne de pato. Mas aí, se a gente pensar bem, o que o pato faz bem? Né? Faz muito bem. Então ele faz um pouco de tudo. Mas coloca o pato, por exemplo, para apostar corrida com avestruz. Né? O avestruz que é focado em uma habilidade, o avestruz não voa, não que eu saiba, né? Não voa, não nada, né? Mas ele é focado em correr, né? Ele desenvolveu essa habilidade. Então o pato perde para isso. Quando a gente fala em consumo de ovo, né? Vamos comer ovo, a gente não pensa em comer ovo de pato, né? A gente come ovo de galinha, a gente consome a carne de frango, né? Então é só um exemplo aí para a gente entender que quando a gente tenta abraçar muitas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba desviando, né? Desviando aí do foco que a gente precisa ter. Né? Então, muitas vezes as pessoas elas confundem o foco, né, com a procrastinação. Né? Então, são palavras que estão ligadas aí uma com a outra. Né? Muitas vezes uma delas causa a outra, é consequência da outra também. Mas o foco, na verdade, ele está relacionado com a atenção que você coloca em alguma coisa que você está fazendo. Então, por exemplo, vamos trazer aí para o nosso mundo do TCC. Né? Preciso escrever o meu trabalho, preciso colocar atenção naquilo que eu estou fazendo. Senão vai sair um texto de baixa qualidade, um texto porco. Quando eu ler de novo, depois de alguns dias, eu vou ter muita coisa para estar consertando. Então, eu preciso colocar atenção naquilo ali, e muitas vezes a gente tem as distrações do nosso dia a dia. Né? Então, o celular toca, né? Quem aí que está com o celular do lado, você ouve o celular vibrar e você aguenta, né? Você resiste de pegar o celular ali na hora para ver o que é. Né? Então, a gente tem essa tentação de sempre estar buscando essas informações. Né? A gente tem medo de perder aí alguma coisa que pode estar acontecendo. Então a gente tem essas distrações muito mais fortes hoje em dia. Né? Existe até uma pesquisa que eles fizeram alguns anos atrás, em que eles mediram, né? Eles mensuraram o foco de uma pessoa. Então, alguns anos atrás, a pessoa ela conseguia se manter focada em uma coisa durante 3 minutos. E essa mesma pesquisa foi refeita alguns anos depois, né, recentemente, né, e esse tempo reduziu para 59 segundos. Né? Então a gente vê que com esses estímulos que existem aí do nosso dia a dia, né, a gente acaba se distraindo, a gente acaba desviando a nossa atenção. Né? Enquanto a procrastinação seria você deixar
para fazer depois, né, algo que você sabe que deveria ser feito agora. Então, por exemplo, eu preciso fazer o meu TCC, mas eu vou lavar a louça primeiro, né? Quem nunca? Então, até a louça se torna mais atrativa, né? Mais agradável do que eu fazer o meu TCC. Né? A gente acaba substituindo uma coisa pela outra. Ou, vou tomar um café antes, só que daí você senta lá na cozinha e começa a mexer no celular. Quando você vê, passou aí 1 hora, por exemplo, 1 hora perdida. Né? Então, uma coisa está ligada com a outra. Né? Se você pensar no contexto macro, né? Você se desviar da atividade que importa, né? Através dessas distrações aí, você perdeu também o foco da atividade que você deveria estar fazendo. Tá joia? Então tem um livro também chamado Foco, do Daniel Goleman, que eu gosto bastante. Né? O título do livro é Foco, o subtítulo é Atenção e o seu papel fundamental para o sucesso. Então ele relaciona o sucesso, né, em todas as áreas da vida, da nossa vida, né, com o foco que a gente tem. Então a única coisa que nos separa do objetivo que a gente quer chegar, né, do grande objetivo da nossa vida, por exemplo, ou terminar a minha faculdade, é o foco que a gente coloca naquilo. Né? Então, tentem lembrar sempre dessa figurinha também. Né? Eu, quando vou fazer as minhas atividades, eu sempre tento lembrar disso daqui para ver, será que eu estou colocando a energia que eu preciso, né, na direção certa, na direção no sentido certo, ou eu estou dispersando isso daí? Né? Se eu disperso, obviamente que a gente acaba fazendo as coisas com uma qualidade reduzida, faz um pouco de cada coisa, né? E não faz nada muito bem. Tá joia? Nesse mesmo livro, Daniel Goleman, ele define o foco, ele separa o foco, né? Ele separa o foco em 3 tipos. Então ele fala que o primeiro tipo de foco é aquele foco interno. Né? Então o foco interno é o foco que você dá, aquela atenção que você dá para os seus sentimentos, para os valores, e para aquela capacidade que a gente tem de tomar decisões. Ela está ligada com o equilíbrio emocional que a gente tem, seria algo interno da gente. Né? O segundo tipo que ele comenta seria o foco no outro. Que está relacionado em como a gente se relaciona e se conecta com as outras pessoas. A capacidade que a gente tem de ouvir o outro, né? Entender o que ele falou e aprender com o que ele falou. Então, quem nunca estava numa conversa, conversando com alguém e de repente você se dispersa com alguma coisa que surge, né? E você perde o fio da meada do que a pessoa estava falando. Ou muitas vezes na aula, né? Eu quando estou dando aula, né? Muitas vezes o aluno ele pega o celular, dá uma olhada em uma coisa, dá uma olhada em outra, né? Então ele perde o foco ali do que a gente estava fazendo. E existe também o foco externo, que está relacionado ao ambiente, né? É uma visão geral da situação, que busca alinhar as informações sobre si mesmo, né, e sobre os outros, com as informações e o panorama geral que a gente tem à nossa volta. Tá? Então, para a gente produzir um bom trabalho, a gente precisa desses 3 tipos de foco. Você precisa estar com o seu emocional também em dia. Né? Você precisa estar bem consigo mesmo. Né? Se conhecer as suas dificuldades, conhecer as suas limitações. Você sabe o que te distrai, né? Muito melhor do que eu. Então eu vou falar para você, desliga o seu celular, coloca no modo avião. É o seu celular que te distrai, né? No meu caso, por exemplo, eu gosto de jogar, né? Jogar videogame. Então, a tentação é eu ir jogar videogame e deixar de fazer as coisas que eu estou fazendo. Né? Então, todo mundo aí tem um videogame na sua vida. O que seria essa sua dispersão? Né? Então, você se conhece e a partir desse conhecimento, desse reconhecimento que você tem, você consegue identificar o que você precisa fazer. Tá joia? E por que as pessoas elas não conseguem manter o foco? Né? Eu preciso manter foco na hora de escrever o meu TCC, eu sei que eu preciso focar, produzir um bom trabalho, já dei esse primeiro passo, que é entender, né, essa necessidade, mas eu não consigo. Muitas vezes a gente sofre de um efeito que a gente fala que é o efeito FOMO, né, que significa, vem lá do inglês, Fear of Missing Out, né, que significa medo de ficar de fora. Então, a gente se desligar do mundo, né,
provoca na gente, isso daí é do ser humano, né? Provoca na gente um medo de perder alguma coisa. Ah, será que alguma coisa está acontecendo, eu estou perdendo? Será que é alguma emergência, o celular vibrou? Será que alguém está precisando de alguma coisa, alguma emergência? Né? Só que se for uma emergência, a pessoa tem que ligar para o SAMU, para a polícia, não para mim, não para o Fábio. Né? Então, a gente precisa ser um pouco radical nessa hora. Se a gente precisa chegar em algum lugar, cumprir com o objetivo, a gente tem uma meta, a gente precisa adotar isso na nossa vida. Então, esse medo de ficar de fora de alguma coisa é uma das causas aí que a gente acaba perdendo o foco do que a gente precisa, certo? Outra causa também seria quando uma tarefa é muito complexa. Isso acontece muito com o TCC, né? Então a gente tem, por exemplo, um semestre ou um ano para desenvolver o TCC e você vai ver lá que tem muitas etapas até você chegar lá. Então você vai primeiro definir seu tema, delimitar o seu tema, definir o seu problema de pesquisa, definir o objetivo geral, objetivos específicos, definir metodologia e assim por diante. Então, se você olha o processo como um todo o caminho que você tem que percorrer, você fala, meu Deus, por onde que eu vou começar? Né? É muita coisa, será que vai dar tempo? Isso daí é o que eu chamo de efeito PQP, né? O efeito que você olha, né, o todo e onde você tem que chegar lá no final, né? E você acaba se assustando com isso. Tá? Então, qual que é o segredo para você eliminar esse efeito? Né? O segredo é você, obviamente, transformar isso daí em pequenos blocos. Né? Em você não olhar para o final do seu TCC. Você vai olhar, agora eu preciso fazer essa etapa. Conseguir fazer essa etapa? Então eu vou comemorar essa etapa. Depois tem a próxima etapa. Toda tarefa muito grande e complexa, a gente tenta quebrar ela em algumas partes para que a gente consiga se livrar aí desse efeito, tá joia? Além disso, né, obviamente, tem causas um pouco mais graves, né, que nem cabe a mim, eu nem tenho conhecimento, né, então se você tem algum transtorno, algum déficit de atenção, né, e não consegue de jeito nenhum focar em o que você tem que fazer, tudo te dispersa, né, daí nesse caso, obviamente, não adianta eu falar nada aqui para você, eu só recomendo você buscar a ajuda de algum profissional, né? Alguém que poderia te ajudar a analisar a sua situação particular com relação a isso. Tá joia? Beleza, então a gente já entendeu que essa mudança de consciência, de mindset que a gente fala é importante, né? E para que a gente precisa manter o foco? Então, como eu falei, quando a gente produz um trabalho, né, o TCC ele é um trabalho de conclusão de curso, a gente precisa produzir um trabalho que atenda algumas exigências, né? Um trabalho que tem que seguir algumas normas, ele tem que seguir o método científico, ele tem que ter uma metodologia que está embasada na literatura, né? Tem um embasamento teórico e assim por diante. Então, para eu conseguir organizar as minhas ideias, né, conseguir transmitir isso daí através do papel, né, das minhas palavras que eu escrevo, né, eu preciso prestar muito atenção nisso. Eu preciso ver se as minhas ideias elas têm uma conexão. Né, a gente chama isso de coesão, que seria a transição entre as suas frases. Acontece muito da gente, eu participar de alguma banca, né, e o aluno apresenta, e uma das perguntas que eu tinha para fazer para o aluno, né, que eu não entendi do trabalho dele escrito, por exemplo, ele respondeu na apresentação. Né? Então, isso daí é um indicativo, né, que a pessoa, que faltou um pouco dessa transição, faltou alguma explicação dessa conexão das ideias, da coerência na sua escrita. Né? Então, a gente precisa produzir um texto, escrever, né, tendo essa atenção, mantendo o nosso foco. Tá? E se eu não garantir o foco durante a escrita do meu trabalho, o que será que acontece? Né? Então, uma das primeiras consequências aí seria a ansiedade. Né? A gente antecipa o sofrimento, né? A gente antecipa um sentimento, alguma coisa que era para acontecer lá na frente e a gente sofre com isso agora. Né? Então isso daí seria uma das consequências. A gente sofre remorso, então você deixou de fazer aí o seu TCC, por exemplo, né? Você ficou 2 horas lá tentando fazer o TCC, escreveu um parágrafo, porque 1h30 você ficou mexendo no celular, você viu um e-mail que chegou, então você sente que você não foi produtivo, você gastou tempo, você poderia ter utilizado esse tempo para alguma outra coisa muito melhor, né? Utilizado o seu tempo de uma maneira mais prática, né? Então você fica com aquele peso na consciência de você não atingir o seu objetivo que você preparou, que você estava pensando, planejando naquele dia, né?
Isso sem falar no final, né, do seu prazo. Né? A gente tem o TCC como um trabalho que possui um prazo para ser entregue. Você tem que entregar no final do semestre, você tem que entregar no final do ano, por exemplo. Então você tem um prazo limitado. Então você produzir um TCC é uma corrida contra o tempo. Né? Às vezes a gente acha, nossa, o prazo está longe, né? Só que as coisas do dia a dia, elas engolem a gente. Né? A gente não vê o tempo passar, o tempo voa. Então, se a gente não mantém o foco, né, esse tempo passa e depois não dá tempo. Se você faz uma pesquisa experimental, por exemplo, né, a gente corre sérios riscos de dar errado algum ensaio, por exemplo, ter que refazer alguma coisa. Eu imaginava que seria mais rápido, seria mais fácil. Eu imagino que eu vou sentar e escrevo um parágrafo, por exemplo, então a gente demora mais tempo do que a gente planeja. Então, o prazo, ele é um inimigo, né? Ele é o nosso inimigo na hora de fazer um trabalho científico, na hora de você fazer o seu TCC. Então, se você não mantém o seu foco na hora que você senta, naqueles minutos que você sentou para se dedicar a fazer aquilo, né? Você vai ver esse tempo aí, obviamente, correr muito mais rápido, né? Realmente uma corrida contra o relógio. Tá? Então você produz um trabalho de baixa qualidade e não consegue entregar no prazo. Então eu tenho muitos alunos, né, que eles adiam a entrega do TCC, eles não conseguem entregar no prazo. Né? Então isso aí é muito comum. Né? E eu também fui assim. Né? Eu falo isso com muita propriedade porque eu não consegui entregar o meu TCC no prazo. Né? Eu estava fazendo os meus experimentos, escrevendo, né? E quando eu vi eu já não tinha mais tempo. Então eu acabei adiando um semestre. Né? E por que isso acontece? Né? Geralmente porque a gente carece de orientação, de uma falta de orientação, falta na clareza naquilo que a gente precisa fazer, falta de conhecimento aí do que precisa ser feito, das etapas que a gente precisa percorrer. Mas quando a gente entende como isso funciona, a gente tem uma noção macro do funcionamento de um trabalho científico, isso daí se torna muito mais fácil. Então é isso que eu quero passar para você que você não passe o que eu passei. Né? No meu mestrado, no meu doutorado depois, eu consegui desenvolver os meus trabalhos e entregar bem antes do prazo, porque você aprende algumas técnicas, algumas habilidades que fazem você economizar tempo. Né? A gente não tem tempo sobrando. Se eu perguntar para os meus alunos lá em sala de aula, quem tem tempo sobrando, né? Trabalho o dia inteiro, tem faculdade à noite, tem família para fazer companhia. Né? Então a gente muitas vezes tem que trocar uma coisa pela outra, que não é o ideal. Né? A gente tem que utilizar o nosso fim de semana, que seria um tempo de descanso, para fazer alguma coisa. Então fazer essa organização, né, esse gerenciamento de tempo, é algo que é complicado. Né? Mas a gente precisa de algumas ferramentas, a gente precisa, em primeiro lugar, entender, né, essa necessidade da gente aplicar isso daí na nossa vida e se conhecer, né, conhecer aí as minhas limitações, o que me limita, o que me distrai, né, para que eu possa agir em cima disso. Tá? Então, alguns anos atrás, né, surgiu, e era muito forte, era considerado uma habilidade, né, ser multitarefa. Né? Então, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, existem algumas pesquisas hoje em dia, né, que sugerem para a gente que essa multitarefa ela não serve. Né? A gente acaba desviando, como nessa imagem que eu mostrei, a gente acaba desviando a nossa energia e produzindo todas elas, tendo em todas elas um resultado baixo. Tá? Então, você focar em uma coisa que importa é o que vai levar você ao sucesso, né? É o que vai levar você a atingir o objetivo que você planejou. O que vale mais? Você fazer um TCC focado aí por 30 minutos, né? Ou você passar a tarde inteira fazendo mais de uma tarefa, por exemplo. Estou fazendo TCC, mas estou cuidando do meu filho, estou assistindo alguma coisa, uma outra aula e assim por diante. Né? Então, eu tenho certeza, né, que você focar 30 minutos, mas se você conseguir se desligar das outras coisas e prestar atenção naquilo que você está fazendo, você vai produzir algo com mais qualidade. Você vai conseguir garantir essa transição, essa coesão das suas ideias. Tá? Então, onde mais as pessoas erram na hora de prestar atenção no foco? Né? As pessoas elas acham que o foco é algo que você só precisa se determinar, né? Você só precisa ganhar essa consciência. Então, por exemplo,
segunda-feira eu vou começar a fazer tal coisa, né? Quem nunca fez isso daí, né? No primeiro dia do ano eu vou começar a academia, eu vou começar aquele curso novo, né? Então a gente se propõe a fazer alguma coisa e muitas vezes a gente começa a fazer alguma coisa. Quem aí que teve que se propôs a fazer alguma coisa no início do ano, fez aí até certinho pela primeira semana, né? Depois já vai diminuindo, né, o ritmo. A gente já está no dia 18, né, então você consegue manter aí a sua constância, né, do que você se propôs a fazer. Isso acontece muito com a academia, né? Segunda-feira eu vou começar a academia. Daí você vai 6, 7 dias na semana. Na segunda semana você já não está aguentando mais, né? Então a constância, ela vale muito mais do que a quantidade, né? A gente precisa ser constante naquilo que a gente faz. E a atenção, a gente manter a nossa atenção, o nosso foco, ele é como se fosse um músculo, né? Ele atrofia se você não utilizar e ele se fortalece se você utilizar. Então ela é um processo que a gente vai desenvolvendo e melhorando. Então ela não pode ser apenas essa determinação. Vou começar segunda-feira, né? Esse daí é o primeiro passo, né? Mas a gente precisa praticar isso daí. E como que a gente faz isso daí, né? Então a gente precisa determinar duas coisas, né? A gente começa isso daí com duas coisas. Então, em primeiro lugar, você vai colocar sua atenção no que importa. Então, o que importa para você hoje em dia, né? O seu TCC é prioridade para você? Você quer se formar? Né? Então, você vai deixar de fazer o TCC para fazer as coisas do seu trabalho, por exemplo, lá da sua empresa? Né? Você quer correr esse risco de reprovar um semestre, né, por causa lá da sua empresa? Então, o TCC ele precisa ser a prioridade na sua vida. A sua formatura é a prioridade na sua vida. Depois da formatura, você pode fazer o que você quiser, né? Mas primeiro você tem que estar com o seu diploma. Tá? Então coloque a sua atenção, analise o que importa e coloque a sua atenção nela, para que primeiro você consiga focar. E o segundo é o equilíbrio, né? Então você não pode fazer isso daí, por exemplo, de vou fazer academia 7 dias na semana, por exemplo. Você precisa ter um equilíbrio. Então eu, por exemplo, o que eu faço, né? Então eu preciso fazer alguma coisa muito importante, então eu vou separar na minha agenda das 7 horas da noite, por exemplo, às 7h30, para eu me dedicar só a essa tarefa. Se eu cumprir essa tarefa, conseguir focar, conseguir me desligar das distrações durante esse tempo que eu me determinei, que eu propus para mim mesmo, eu vou me premiar. Então eu vou jogar uma partida lá do videogame que eu gosto, do jogo que eu gosto. Então, o cumprimento dessa tarefa tem que vir em primeiro lugar, porque daí você vai ter motivação. Quando você se propõe a fazer alguma coisa e depois você pode fazer algo que você está ansioso para fazer, o seu pode ser assistir um episódio de uma série, por exemplo, pode ser gastar um tempo lá com a sua família, e assim por diante. Cada um aí tem as motivações que te atraem. Né? Para mim, por exemplo, jogar uma partida de videogame, ou assistir alguma coisa, ou ir visitar, né, a minha sobrinha e assim por diante. Mas isso só se eu conseguir praticar, né, se eu conseguir aplicar aquilo que eu determinei. Então, atenção no que importa e o equilíbrio. Eu vou me premiar, isso daí a gente chama de premiação mesmo, né? Fazer isso após alguns minutos, né? E você, para começar, né, se você tem muita dificuldade com foco, por exemplo, se determina que você vai fazer a sua tarefa, o que é chato, por exemplo, durante 10 minutos, 20 minutos. Né? Então, 20 minutos está muito? Faz 10. Né? Mas só 10, professor? Vou mexer com o meu TCC só 10 minutos no meu dia? 10 é melhor do que 0. Não é? Então, se você está pegando seu TCC 0 minutos no dia, se propõe 10. Então, a gente vai fazer um trabalho progressivo. A gente não vai determinar, vou fazer o meu TCC a tarde inteira, durante 3 horas. Vou fazer durante 10 minutos. Se eu conseguir fazer, focar, desenvolver alguma coisa durante esses 10 minutos, eu vou me premiar, eu vou fazer algo que eu gosto. A partir daí, conseguiu esse primeiro passo, você pode evoluir. Né? Então, por isso que eu falo que o foco ele é como um músculo. A gente vai desenvolvendo, a gente vai evoluindo. Não é apenas uma determinação. Né? Então, na sequência, por exemplo, você pode aplicar, sei lá, tem algumas técnicas, aí a técnica Pomodoro, por exemplo, né, que você determina lá 20 minutos, vou fazer atividade, depois descansa 5, né, faz alguns blocos disso daí. Você pode utilizar algumas dessas técnicas.
Existem aplicativos que ajudam muito nisso, né? Então tem um aplicativo, por exemplo, que é o muito famoso aí, o Forest, né? Em que ele trabalha com essa metodologia de você se dar um prêmio. Então você vê lá, por exemplo, a plantinha crescendo no aplicativo. Então você vai fazer alguma coisa, vai se dedicar aquele tempo para você ter uma satisfação, um prazer depois. Então tem algumas ferramentas que podem ajudar nisso e você pode testar qual funciona para você. Me determinei, né? Determinei que eu vou fazer isso daí durante alguns minutos do meu dia, né? O que eu vou fazer? Eu vou me organizar. Então, eu particularmente gosto de utilizar aplicativos que colocam isso daí, né? Que formalizam isso daí. Então, eu utilizo, por exemplo, o Google Agenda. Não sei se vocês já usaram, tem vários aplicativos aí que funcionam como agenda, mas lá no Google Agenda eu gosto bastante, porque eu separo, por exemplo, o horário do meu dia, então das 7 às 7h30, por exemplo, eu vou fazer tal coisa. Coloco isso daí no meu calendário e ele tem a função de replicar isso daí, então ele permite que eu programe repetições sem eu ter que me preocupar com isso mais. Então, de segunda a sexta eu quero, né, esse horário reservado para fazer tal atividade. E ele até não deixa você marcar outras atividades no mesmo horário, ele dá um aviso ali de atividade conflitante, né? Então, eu me organizo dessa forma, separo o horário que eu preciso utilizar, que eu quero reservar para fazer o trabalho ou uma atividade que eu preciso fazer e formalizo isso daí. Se você não é acostumado com o Google Agenda ou qualquer outro aplicativo, coloque isso daí num papel, mas tem que ser algo que você vê sempre, né? Não é para você colocar no meio do seu caderno e depois você esquece, né? Você precisa estar olhando para sempre, olhando para isso a todo momento, né? Então, o Google Agenda, por exemplo, eu coloco ele como página inicial do meu navegador. Então, eu abro o meu navegador, abro o meu Google Chrome lá, já abre a minha agenda para eu lembrar o que eu tenho que fazer, né? E eu sempre tá olhando para aquilo, né? No meu celular, por exemplo, você coloca um widget do Google Agenda, né? Que seria aí um aplicativo que fica na tela inicial e ele fica mostrando ali, desbloqueei meu celular, já está ali as minhas atividades, as minhas tarefas que eu preciso cumprir, tá? Então tem que ser algo que você primeiro se propõe, entendeu as suas dificuldades e você se programa para fazer isso daí de uma maneira constante, inicialmente com um tempo reduzido para você ir praticando isso daí, tá? Eu utilizo um outro aplicativo também que tem um nome engraçado, se chama TickTick, né? Que é um aplicativo de gerenciamento de tarefas, né? Então eu uso ele junto ali com o Google Agenda, né? Que é um aplicativo que quando eu lembro alguma coisa na minha cabeça que eu preciso fazer, né? Eu jogo direto ali para ele na caixa de entrada e depois eu vou dando os checks, né? Então ele funciona em paralelo aí muito bem para a gente tá organizando e não esquecendo do que é importante. Então, por exemplo, eu preciso escrever a introdução do meu trabalho, então jogo lá uma tarefa, escrever a introdução. Então, naquele horário que eu reservei lá no meu Google Agenda, eu vou fazer aquelas tarefas ali. Porque a gente sempre esquece o que a gente precisa fazer, né? A gente é bombardeado aí de informações e se a gente tiver que ficar pensando toda hora, o que eu preciso fazer agora, o que eu tenho que fazer agora, você fica perdendo energia, né, com decisões, né? E essas decisões elas já estão sendo mostradas ali para você direto nesses aplicativos de gerenciamento de tarefas. Tem até aí metodologias que aplicam isso daí, né? Mas daí é outro conteúdo para eu estar falando em outra hora. Mas isso daí ajuda muito, né? Ajuda muito a gente conseguir produzir um trabalho de boa qualidade, você produzir o seu TCC de uma qualidade aí acima da média, como eu falo, exemplar, né? E conseguir entregar ele dentro do prazo, porque você vai ter um planejamento. Bom? E como que a gente mantém o foco para escrever o TCC, né? Eu, por exemplo, utilizo alguns truques, né, que me ajudam muito. Então, por exemplo, quando eu fiz doutorado lá numa faculdade que foi lá nos Estados Unidos, né, a biblioteca de lá ela é rodeada de vidros, né? Então, todos os lados da biblioteca são vidros e as poltronas, as cadeiras, elas são viradas de frente para o vidro, né? E depois eu li uma pesquisa científica que realmente você estudar, né, você se concentrar, tentar ter foco de frente para a luz, né, isso daí ajuda muito, isso daí eleva a nossa capacidade de ter foco.
Tá? Então, é uma sugestão que fica para vocês, se você tem a oportunidade de testar isso daí, né? É bem interessante. Né? Se você tem uma janela, tenta fazer aí de frente para a janela, por exemplo. Obviamente você não vai colocar um abajur na sua cara, né? Isso daí pode ser não muito agradável, mas a luz do dia ela é um grande aliado para dar essa energia para a gente conseguir direcionar essa energia para o que importa, tá bom? Barulhos ao redor, né? A gente precisa de foco, a gente precisa obviamente de silêncio, você precisa se concentrar naquilo que você está. Então você pode até me falar assim, professor, eu consigo, né, fazer ali com barulho ao redor, mas você conseguiria fazer muito melhor se não tivesse barulho, pode ter certeza disso. Né? A gente ficar em silêncio, né, a gente consegue se desligar do que tem ao nosso redor, né? Senão a gente vai prestar atenção, minimamente que seja, né, em uma coisinha que acontece de um lado, outra coisinha que acontece no outro. Então o silêncio ele eleva o foco e obviamente cada um precisa encontrar aquele ambiente, né, que vai propiciar para você essas características. Então, é a biblioteca da sua faculdade, por exemplo, né? Então eu conheço a biblioteca lá da faculdade, eu sei que em alguns horários, né, ela é muito barulhenta, então se eu já tenho essa consciência, eu não vou tentar, né, eu não vou ficar perdendo tempo lá, tentar escrever o meu TCC lá. Né? Eu me programo para estar em outro lugar ou fazer em outro horário, né? Então a gente precisa conhecer o nosso ambiente, o ambiente faz toda a diferença. A posição que você vai estar utilizando para escrever, né? Eu vou escrever sentado, vou escrever na cama, né? O corpo ereto, por exemplo, né? Eu gosto, em algumas vezes, né, de trabalhar na cama, trabalhar deitado, por exemplo. Né? Isso daí me ajuda a desligar de algumas coisas, mas eu também trabalho na minha escrivaninha, aqui onde eu estou. Né? Então, você vai conhecer o seu ambiente, o que é mais interessante aí para você e o que você obtém um melhor resultado. Né? Muita gente também gosta de trabalhar com música, né, ouvindo música. Eu não gosto, como eu falei, eu acho que o silêncio ele é algo que eleva muito a nossa capacidade de foco, a nossa capacidade de atenção, mas muitas vezes, né, se a gente não tem a opção de encontrar algum ambiente que possui silêncio, né, que está quieto, né, obviamente que a gente utiliza aí alguma música. Eu lá na sala dos professores, por exemplo, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa muito importante, os professores também conversam, né, os professores também falam bastante alto lá. Então eu vou utilizar um fone de ouvido, por exemplo, né, com uma música que é instrumental. Né? Se eu colocar uma música, por exemplo, que tem letra, né, já me desligo, eu já não consigo prestar atenção no que eu preciso fazer. Né? A Luciene falou aí à noite. Né? Eu também, Luciene, eu sou uma pessoa muito noturna. Então, à noite eu consigo focar muito, eu sento na minha escrivaninha e consigo esquecer do mundo à noite, porque não tem os barulhos, né, à nossa volta. A gente consegue desenvolver e performar aí muito melhor, mas cada um conhece aí o período em que você se dá melhor, né, que você consegue se desenvolver, e você utiliza essa autoanálise, né, do local onde você consegue ter uma performance boa, o horário, e joga isso, né, formaliza isso, coloca isso lá no aplicativo de calendário, por exemplo, né, para que você tenha esse compromisso. Né? Se a gente deixa isso daí jogado aos ventos, né? Você só determina isso daí da boca para fora, daqui uma semana você já não está aplicando isso daí mais. Então a gente precisa dessa formalização, porque daí depois de uma semana você vai lembrar, putz, eu me comprometi, eu coloquei no meu calendário que eu vou fazer tal coisa tal dia, eu tenho esse compromisso, então eu vou fazer. Né? Aquilo ali está estampado, está sendo jogado na sua cara. Se a gente depende só da gente, dos nossos sentimentos, né, que a gente tem, que mudam, né, todo dia, cada dia a gente está de um jeito, né, a gente acaba achando sempre alguma coisa bem melhor para fazer. Né? TCC fica, obviamente, para último plano. Né? TCC é um trabalho aí que, em geral, as pessoas não gostam de fazer, faz porque tem que fazer obrigado, né? Então a gente precisa se organizar. E muita coisa na vida, né, a gente faz sem muita vontade, mas a gente faz porque a gente precisa fazer. Então a gente precisa dessa consciência aí. Né? Aqui em casa, por exemplo, eu consigo eliminar as distrações. Né? Então eu combino, por exemplo, com todo o pessoal da casa, né, que esse horário, né, por favor, ninguém bate na porta aí do meu quarto, ninguém me incomoda, porque eu preciso fazer tal coisa. Isso daí é importante para mim. Isso daí é o que vai me levar aí ao objetivo que eu tenho.
Então esse alinhamento que tem entre você e as pessoas que estão próximas de você também vale muito, né? Se você deixa isso daí aberto, por exemplo, a gente está escrevendo o nosso trabalho, vem alguém, quer um café, quer isso, quer aquilo, né? Você já se distrai, você já vai buscar outra coisa para fazer, conversa um pouquinho, né? E esse tempo aí ele acaba sendo consumido. Se você se programar para fazer algo com foco total, né? Você obviamente vai conseguir chegar muito mais longe, vai atingir o seu objetivo mais rápido, né? Celular, né? Celular é o maior dos inimigos hoje em dia. Eu vejo bastante em sala de aula isso daí. Você, por exemplo, né, tá assistindo essa live, você consegue focar aqui no que a gente está falando, na conversa. Se você está aqui é porque é importante para você, né, é relevante de alguma maneira. Então você consegue focar sua atenção no que está sendo dito aqui, ou você está fazendo outra coisa junto, né? Então o celular ele acaba sendo um inimigo na hora da gente escrever o TCC, por exemplo, porque a gente tem esse medo de estar perdendo alguma coisa, né, que está acontecendo ali. E a gente não resiste à tentação de olhar o que está acontecendo. Vibrou o celular, né? Chegou um e-mail também, meu Deus do céu. Apitou o barulhinho do e-mail ali, eu tenho que abrir o e-mail para olhar, né? O que chegou? Será que é alguma coisa importante? Será que é algum aluno falando comigo? Será que é alguma coisa da faculdade, algum trabalho? E assim por diante. Então a gente se distrai muito fácil. Então nesse momento que a gente se determina que vai fazer alguma coisa, é importante que a gente desligue dessas distrações. Então, nesses 10, 20 minutos, coloca o seu celular no, como é que fala? No silencioso, né? Ou desliga o seu celular, ou coloca no modo avião, né? Não vai matar você, né? E você vai conseguir produzir alguma coisa bem melhor, né? Se você conseguir vencer esses 10, 20 minutos inicialmente, né? Treinando o foco, se você quer realmente treinar o seu foco, você consegue desenvolver, obter resultados, né? Chegar em um objetivo muito melhor. Tá joia? Beleza, pessoal. Então é isso por hoje. Eu quero agradecer aí a presença de vocês que ficaram aqui comigo até o final, né? Vamos recapitular aí as ideias para a gente estar encerrando aqui essa aula de hoje, né? Então, o primeiro passo aí para a gente melhorar o nosso foco, a gente treinar essa habilidade que é como se fosse um músculo, né? É você mudar o seu mindset, a forma de pensar. Eu preciso melhorar o foco, isso daí é importante para mim, e eu vou fazer isso daí tomando algumas atitudes. Então, eu me comprometo. Segunda coisa, vou formalizar esse compromisso. Vou colocar isso daí no papel, vou colocar isso daí no meu aplicativo, por exemplo, né? E vou determinar, né, através de um plano contínuo, né, não radical, né, não vou colocar o dia inteiro para eu fazer uma determinada coisa, alguns minutos do meu dia para eu começar. Se eu venci 10 minutos no dia, é melhor do que 0, né? Então já estou no lucro. Então, quando eu faço isso, por exemplo, eu não tenho peso na consciência depois de jogar uma partida de videogame, se eu planejei isso daí. Então o plano é você quem faz, mas você precisa fazer um plano realista, né, que depois de uma semana você não vai estar desistindo. Então formaliza isso daí. E terceiro passo, você vai se programar, né, eliminando as distrações ao seu redor, melhorando o seu ambiente, qual que é o ambiente em que você performa melhor, quais são as distrações que te atrapalham, é o seu celular, é a sua família, né, que faz na melhor das intenções, né, não tem culpa nenhuma a família te atrapalhar, né, mas nesse momento isso daí, né, acaba prejudicando o seu resultado, né? Então, tente identificar esses fatores que atrapalham na sua vida e agir em cima deles, né? Nesses 10 minutos que você determinou, você encerra todas essas atividades, essas distrações que envolvem no nosso dia. Beleza, pessoal? Agradeço aí a presença de todo mundo. A gente vai fazer mais algumas lives, algumas aulas nos próximos dias, né? Isso daqui é uma preparação, então, para a aula que a gente vai ter no dia 2 de fevereiro, chamada de TCC para Engenharia. Eu vou focar aí as técnicas que eu conheço, as metodologias que eu utilizei para você fazer um trabalho que seja de qualidade e consiga fazer ele dentro do tempo, né? Você economiza tempo depois, você faz ele de uma maneira muito mais rápida. Então, essa aula do dia 2 eu vou colocar, na verdade já está o link lá na minha bio, né? Então se você está assistindo pelo Instagram,
terminando aqui agora essa aula, entra lá na bio do meu Instagram, deixa o seu e-mail que eu vou enviar o acesso para você, vai ser uma aula exclusiva. Se você está assistindo pelo YouTube, eu vou colocar na descrição do vídeo do YouTube, esse vídeo também vai para o YouTube. Tá joia? Obrigado, pessoal, um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até mais, a gente se fala aí. Valeu!